Saudações! Nesta aula nós vamos falar da construção de Dom Pedro II como grande imperador do Brasil. Veja que o menino então vai passar por um processo de formação para que ele de fato seja visto pelo brasileiro, por aqueles que estavam no Império, como de fato alguém capaz de imperar, de cuidar das terras brasileiras. Então Dom Pedro II, nesse processo, vai passar por fases de um rei majestoso, de um patriota, de um grande estadista, de um grande civil. Ao mesmo tempo, ele vai carregar a ideia de um órfão que se torna acolhido por esta pátria. Então, essa construção da figura de Dom Pedro é muito importante. Dom Pedro II, ele vai então ser formado por José Bonifácio. Dom Pedro então vai ter diversas aulas com diversos mestres. Esses mestres escolhidos pelo seu tutor, José Bonifácio. Com isso, Dom Pedro vai estudar caligrafia, literatura, matemática, latim, francês, inglês, alemão, geografia, ciências naturais, pintura, piano e música, esgrima e equitação. Tá achando que é pouco? Não é, né? Então veja que ele passa por um grande processo formativo. E depois da formação com José Bonifácio, ele vai passar a formação com outro tutor, chamado Manuel Inácio de Andrada Souta Maior Pinto Coelho. Cansou aí desse nome gigante? O Marquês de Itanhaém, que foi um militar, proprietário rural e político brasileiro. A popularidade e elevação de Dom Pedro vai passar então por um processo de construção. Esse processo de construção se dá via simbólica, ou seja, os simbolismos. Todo grande líder, todo grande imperador, ele vai se construir a partir de símbolos. Não é diferente com Dom Pedro, e muitos símbolos vão sendo associados à figura dele. Por exemplo, Dom Pedro como majestoso, como líder estadista, como civil popular. Além disso, há uma curiosidade muito interessante. Dom Pedro era alguém fascinado pela própria imagem. Tão fascinado que quando ele vai conhecer a fotografia, ele se encanta por ela. Inclusive, vai até se tornar, de certa forma, um fotógrafo. O primeiro daguerreótipo, de 1839, inventado por Louis-Jacques Mande Daguerre, chegou ao Brasil no dia 16 de 1 de 1840, pelas mãos do abade Louis Comte, que era capelão de um navio escola francês que aportou de passagem pelo Rio de Janeiro. E aí foi a primeira demonstração no Brasil da América Latina do uso do daguerreótipo, ou seja, da máquina fotográfica. Assim vai se dando a construção da figura de Pedro Alcântara, órfão da nação, acolhido pelo Império, imperador tropical, grande rei cidadão, mártir, exilado e herói após a sua morte. A figura de Dom Pedro II, portanto, ela passa por toda uma construção. Veja que então esse movimento dentro da história e da formação dos líderes é muito comum na história. Grandes líderes passam por processos de formação simbólica, por processos de formação ideológica, política, enfim. Assim se dá a formação dos líderes. Ainda, além de tudo isso, é importante destacar que o Império agora vai ter o seu novo imperador, mas nada estava resolvido, pois ele teria que lidar com uma série de desafios em todas as esferas da sociedade brasileira. Esses desafios, então, que vão marcar a vida de Dom Pedro II, marcam também o desenrolar de todo o segundo reinado. Bora ver lá?